Profe, a mí no me aparece la carpeta para lo de las últimas pruebas. Ahí Vejamos, aparece amigo. la de pruebas, pero no, solo aparecen las dos primeras. No aparecen las dos últimas pruebas. Deixa eu ver uma coisa. Você está na pasta... arquivos... Pruebas. A pasta provas... E prova final escrita. Seria essa, Ale? Qual foi o Sí, número de esa, sua prova? ya le puse el nombre, pero usted ahorita no, profe, a esa Me yo ya le puse el nombre. Y usted ahorita nos estaba diciendo de la oral, como para ponerle el nombre. Sim, colocar, por favor, o nome, sim, na parte da prova. Ah, bom, espera um No está. minutinho. Não, é que aparece somente prova oral 1. Ujú. Espera, eu abro uma pasta, então, sim, tinha esquecido isso. Vou abrir Vamos. uma pasta oral final. Pronto, gente, aí está aberta uma pasta que diz oral final. Então, por favor, cada um coloca o arquivo, sim, que foi enviado para vocês levarem em conta e criar o diálogo da prova final oral, sim? Para eu depois colocar a nota, sim? Bem, eu queria, então, começar dizendo que é claro que dentro das provas, digamos que tem muita coisa envolvida, né? Dependendo dos fatores. E para muitas pessoas é mais fácil escrever do que falar. E para outras é mais fácil falar do que escrever. Mas eu pude perceber, por exemplo, sim, que dentro desse grupo, a grande maioria de vocês é muito boa falando, é muito boa, digamos, criando diálogo, é muito boa, de repente, aí porque vocês tinham uma possibilidade, sim, de pensar e tudo mais, poder, sim, dar mais sentido ao discurso, coisa que eu acho muito boa, porque, claro, vocês tiveram tempo de pensar, consultar, repassar e tudo mais. Então, digamos que a parte oral com vocês, durante a prova, se deu bastante bem. Sim? Com respeito às coisas escritas, sim? Cada um tem, digamos, uma parte salientada da prova. Algumas em amarelo, outras em verde. Mas em amarelo e em outras em verde. Por favor, levem cuidado a essas coisas que estão aí salientadas. Porque pode ser ou um erro de conjugação, um erro de uso de algum tipo de palavra, ou pode ser um erro de ortografia, sim? Ortografia, sim? E disso eu quero falar. A ortografia, estudantes, é fundamental, certo? É fundamental. Por exemplo, existem algumas pessoas que não colocam acento na letra E para representar o verbo ser conjugado. Então, se você coloca sem acento, você já sabe que é I.
Então, se você não coloca acento, e deveria ser E mesmo, e eu leio como I, aí vou encontrar justamente um erro, sim? Para que, por favor, isso levem em conta, sim? A ortografia é fundamental, estudantes. Também, quando você faz uma pergunta em português, sim? Nunca abre a pergunta, simplesmente fecha a pergunta. Fecha a pergunta. Sim? Ou seja, esse sinal vai somente no final da pergunta. Sim? No final da pergunta. Por um outro lado, também pude perceber, eu vou falar de maneira geral, sim, como eu já referenciei cada uma e cada um tem seus próprios erros. Eu simplesmente escrevia aqueles mais representativos. Sim? Por um outro lado, estudantes, também vimos a diferença de uso, sim, de uso e daí a escrita entre todo e tudo, sim, entre todo e tudo. Sim? Para que, por favor, levem isso em conta. Uma coisa é escrever com U na primeira sílaba, fechar com O, e outra coisa é escrever com O na primeira sílaba e fechar com O. Para isso, é importante que você possa fazer a diferença de pronúncia. Uma coisa é tu, du, e outra coisa é to, du. Tu, du, to, du. Sim? E daí você já deve saber quando utilizar todo e quando utilizar tudo. Sim? Quando utilizar todo e quando utilizar tudo. De alguma maneira, isso já vimos. Sim? Bom. Algumas pessoas também, sim, devem levar cuidado com as interferências do espanhol. Interferências do espanhol, sim? Por exemplo, o verbo conhecer, sim? O verbo conhecer, sim? Eu vou compartilhar estufa. Sim, eu vou compartilhar este whiteboard. Vou compartilhar isto. Aqui está. Espera um minutinho enquanto carrega. Pronto. Bem. Estranho. Perfeito. Gente, isto vocês já sabem. O verbo conhecer, primeiro, é um verbo, sim, regular. Sim? E cuidado aqui, estudantes, aqui. Sim? Cuidado aí. Bom, eu não sei porque não posso editar isso. Estava dizendo que este verbo é um verbo regular. E olha só, é conhecer. Então, quando você conjuga, sim? Quando você conjuga, deve levar em conta que é conheço. Não conho, é conhecer, sim? Claro, as pessoas escrevem conhecer e também pronunciam conhecer porque é uma interferência
do espanhol para português. Por favor, levem cuidado com isso. Por exemplo, quando você conjuga o verbo fazer, sim? Se você conjuga o verbo fazer, você diz eu faço. E cuidado aqui. Ele, ela, você faz. Não fazem. Eu vou colocar aqui entre parênteses isto. Sim? Mas está errado. Não é fazer, é faz. Fazemos. Sim? Fazemos e fazem. Sim? Cuidado com isso. Sim? Isto também representa uma interferência do espanhol. Sim? Quando a gente conjuga, eu faço, ela faz, não, ela faz. Para que levem em conta isso, por favor. Sim? Bem, outra coisa que eu não lembro se a gente já viu ou tal, sim? Sim, vou colocar isso aqui. Vou fazer aqui este espaço. Quero explicar para vocês, não sei se vocês já conhecem, mas é bom que saibam isso. Em português existe o verbo precisar. Sim, o verbo precisar. Quando você utiliza precisar, pode substituí-lo por ter de. Cuidado aqui. É uma questão. Outra é o verbo necessitar. Em português também existe o verbo necessitar. E neste caso, desculpa, aqui é ter que e aqui é ter de. Sim? Isso aí, não, é com dupla S. Sim? Necessário. Sim. Gente, atenção. E aqui vou utilizar um complemento. Sim? Isto é questão da semântica, sim? Ou seja, do valor, do sentido das palavras, do sentido das frases, ou, sim, neste caso, das palavras. Sim? Quando você utiliza esse verbo, atenção, o verbo precisar em português significa necessitar. Sim? Esse precisar como uma maneira de expressar essa questão que você quer como uma outra pessoa, por exemplo, falar. Sim? Falar. Você diz, eu preciso falar com você. Sim? Eu preciso falar com você. Tem um sentido. Esse preciso falar com você pode ser substituído por eu tenho que falar com você. Porque aqui está este verbo entre parênteses, estudantes. Porque tem uma possibilidade de adiar, estudantes, adiar. O que significa adiar? Significa posponer. Sim, adiar. Precisar. Então, se um amigo, uma amiga diz para você, eu preciso falar com você. Sim, preciso falar com você. Esse preciso falar com você não está, digamos, carregado de uma urgência. Sim? É como que, eu tenho que falar com você. Ou seja,
De alguma maneira, você entende que deve falar, mas você pode adiar. Ah, pode ser amanhã, pode ser o fim de semana, ou pode ser a próxima semana, né? Não está tão carregado, digamos, dessa urgência, sim? Enquanto que necessitar, sim? Necessitar, o correspondente seria ter de. E olha só a diferença que faz este pronome relativo e, neste caso, essa preposição. Enquanto ter que, você pode adiar, ter de está dentro do marco de uma questão obrigatória. Sim? Uma questão obrigatória. Sim? Então, digamos, se uma pessoa fala para você, eu tenho de falar com você, é porque tem uma urgência, estudantes, em falar com você. Sim? São diferenças que, olha só, parecem imperceptíveis, mas tem uma razão. Sim? Tem uma razão. Sim? Com respeito a este verbo precisar, sim? Eu vou separar um pouquinho isso. Você utiliza precisar mais verbo, sim? E precisar de mais substantivo. Como assim? Precisar mais verbo e precisar de com substantivo. Então, peguemos de novo a frase. Eu preciso falar com você. Preciso falar com você. Eu preciso descansar, por exemplo. Sim? E outra coisa é, eu preciso de descanso. Neste caso, o substantivo seria descanso. Eu preciso de dinheiro, por exemplo. Sim? Eu preciso de dinheiro, por exemplo. Então, se depois de precisar vai um verbo, você não utiliza a preposição de. Sim? Então, seria um erro dizer eu preciso de falar. Não, eu preciso falar com você. Sim? Ou eu preciso de descanso. Sim? Bem, perfeito. Eu lembro uma outra coisa por aí. Deixa eu ver aqui mais se tem por aqui escrito. Sim? Bom, por enquanto, deixa eu ver, por enquanto, bem, por enquanto foram, digamos, essas algumas das inadequações que eu pude perceber na escrita, sim, a nível da prova escrita, sim. Como eu já falei para vocês, cada um tem seus próprios erros. Por favor, levem em conta esses erros quando vocês, em futuras provas, sim, ou em futuros trabalhos, sim, em futuras produções escritas, justamente devem levar em conta, por exemplo, as regras ortográficas. Sim, as regras ortográficas. Bem, até aqui, gente, alguma pergunta? Gente, alguma pergunta até aqui?
Olá, estudantes. Alguma pergunta? Já checaram suas provas? Cada um checou sua prova? Oi, Lina, tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Bem, Lina já checou sua prova. Ninguém tem perguntas? Oi, professor. Oi. Olá, Mario. Estou olhando minha prova e tenho... onde está? Uma pergunta. Eu estava assistindo um vídeo onde ensinavam português do Portugal e falavam que a palavra conversação era um erro, né? Que é conversa. Então, não entendi. Se é diferente ou não, ou se é em Portugal, ou no Portugal, que não falam de conversação. Na verdade, Romário, não se fala de conversação, se fala de conversa, se fala de bate-papo. Não sei se de repente você está perguntando porque você utilizou a palavra conversação, ou eu utilizei a palavra conversação, mas eu acho que não. Não sei, eu acho que em alguma prova, não sei se com você ou antes, estava a palavra conversação. E eu falava de conversação. E quando eu faço a pesquisa no tradutor, o tradutor diz que a palavra conversação é ou fica conversação em português. Então, por isso é minha pergunta. Sim, nesse vídeo falava que é conversa. De conversa. Sim, bom. Pois bem, Romário, na verdade, eu nunca utilizei a palavra conversação. Eu acho que essa é uma das dificuldades que apresentam justamente os tradutores. É por isso que não seria bom utilizar muito os tradutores como programa, tipo os tradutores de Google, sim? Porque justamente o tradutor de Google pega, sim? Pega, digamos, a palavra e faz uma tradução quase que literal, certo? Quase que literal. A questão que você me fala dessa palavra de conversação, ou conversação em espanhol, eu nunca escutei e nunca utilizei a palavra conversação. Sempre vai ser conversa, sim? Ou, se você não quer utilizar a palavra conversa, bom, a palavra conversa é uma coisa mais profunda. Você quer dizer bate-papo, um bate-papo, certo? Eu vou colocar aí para que leve em conta. Bate-papo, sim? Ou bater papo, sim? Bater papo. Esse bater papo é uma conversa informal, mais do que pode ser uma conversa mesmo, que é uma questão mais formal, mais profunda. Bater papo é tipo você que fala com algum amigo de qualquer coisa, ou seja, como falar bobagens, por exemplo, sim? Ou seja, que não tem uma coisa assim tão discursiva, tão profunda, como uma conversa. Existe, por exemplo, uma expressão que é conversa fiada, se não me engano. Conversa fiada, se não me engano, é uma conversa sem sentido. Se não me engano, esse é o sentido. Ou seja o significado, conversa fiada.
A conversa fiada é que, ou seja, você fala besteira. Sim? Se não me engano, é o uso da expressão de conversa fiada. Sim? Mas a palavra conversação eu nunca utilizei e nunca vi sendo utilizada por algum brasileiro ou não sei. Portugal, eu acho que não. Eles falam de conversa, mas conversação não. E repito, esse é o perigo de utilizar justamente os tradutores. Eu acho que é melhor que você de repente utilize os dicionários, sim? E daí de repente pensar em construir o sentido da oração, por exemplo. É isso. Bom, alguém mais, gente, com alguma outra pergunta sobre a prova, sobre a questão própria, sim, da prova, sim? Bom, parece que ninguém mais tem perguntas com respeito à prova escrita, sim? Vamos lá, então, sim? Com a prova oral. Sim? Como eu já falei para vocês, eu percebi, sim, que, de repente, a prova oral permitiu um desenvolvimento um pouquinho maior, sim, do que aquele que vocês puderam ter na prova escrita. Sim? Um desenvolvimento um pouquinho maior do que aqueles puderam ter, ou que, sim, algumas pessoas puderam ter na prova escrita. No entanto, eu pude perceber que algumas das provas escritas, sim, foram muito boas, sim, ou seja, capacidade de criação e, sobretudo, sim, do uso daquilo que se pedia foi ótimo, sim. Então, eu parabenizo, sim, as pessoas que criaram um bom diálogo. E aqui devo dizer que um diálogo tem uma, sim, uma parte de abrir o diálogo, um início, sim, digamos um desenvolvimento e um fechamento, uma parte para fechar o diálogo, sim. Bem, por falar dessas questões dos diálogos, sim, as questões dos diálogos, eu pude perceber algumas questões de pronúncia, estudantes, questões de pronúncia que é necessário que vocês tentem tentem corrigir, sim? Tentem corrigir, e quanto mais cedo, melhor, sim? Para que não continuem fazendo esses mesmos erros. Erros de pronúncia, estudantes, erros de pronúncia, sim? Por exemplo, e eu vou aqui escrever algumas coisas que eu pude perceber, sim? Pude perceber. Algumas pessoas têm dificuldades com estas palavras. Sim? Com estas palavras. Sobretudo, no uso ou na pronúncia sim, de esta partícula, sim? Eu vou apagar isto e de novo colocar.
sobretudo nesta partícula. Primeira coisa que eu percebi por parte de várias pessoas dentro dos diálogos criados. Gente, uma dica, eu não me lembro se a gente fez um repasso, eu acho que a gente fez um repasso, mas não me lembro muito bem das dicas de fonética. Uma dica fundamental para que vocês lembrem o uso da letra G. Como, atenção, gagogu. Gagogu. Certo? Gagogu. G com E sempre vai ser G. Lembrem da palavra gente, uma palavra bastante utilizada. Bastante utilizada. Gente. E G com I sempre vai ser Gi. Girassol, girafa, gigante. Sim? Girassol, girafa, gigante. Nunca ri. Por que, estudantes? Porque esse valor fonético de ri, em português, está representado pela letra R. Para alguns brasileiros, ri está representado pela letra R. Então, aqui podemos ver, por exemplo, justamente, essa partícula, essa representação, esse valor fonético da letra R. R para uns, R para outros. A questão é que é região. Região ou região, dependendo do brasileiro, dependendo da brasileira. Região ou região, sim? Região ou região. E, por um outro lado, sim? Aliás, de ter esta dificuldade de pronúncia numa digamos, sílaba, uma dificuldade de pronúncia numa sílaba. Algumas pessoas ainda têm dificuldades em a pronúncia, por um lado, de o plural e também, gente, na elaboração do plural, ou seja, na pluralização de algumas palavras. Sim? Então, por favor, levem em conta as regras do plural. Não sei se vocês já estudaram as regras do plural. Eu quero saber isso. Vocês já estudaram as regras do plural? Já sabem pluralizar substantivos simples, estudantes? Eu conheço algumas dicas, mas em nosso curso não temos estudado isso. Bem, aí nos cursos anteriores ainda não estudaram as regras de plural. Isso, não temos estudado ainda. Deixa eu escrever por aqui, então eu coloco isso, regras de plural. Bem, perfeito. Então, digamos que a próxima aula que seria então a última aula para fechar o curso, vamos então, digamos, poder ver esse uso de as regras do plural. Sim? Tá. Mas, além dessas regras, o mais importante, estudantes, foi que eu percebi uma pronúncia errada dessas duas palavras que estão aí escritas. Sim?
Essas duas palavras que estão aí escritas. Sim? Então, por favor, levem cuidado com isso. Outra das inadequações que eu percebi, sim, de maneira frequente, sim, eu vou escrever isso como essa. Sim. Lembrem que a letra L tem outro valor fonético, estudantes, outro valor fonético quando aqui encontramos uma vogal, certo? Vou escrever como mouse, então me desculpa, essa letra. Sim. Quando a letra L está acompanhada de uma vogal, atenção, uma vogal, e essa sílaba é um final de sílaba, final de sílaba, estudantes, não necessariamente final de palavra, senão final de sílaba. Essa letra L tem valor fonético de U. Você vai conservar a vogal, mas essa L sempre, em português brasileiro, vai ter valor de U. Tem U, gente. U. Já em português de Portugal, certo? Essa L vai ser como L, um pouquinho mais próxima a L de espanhol. Então, Portugal, espanhol, sim? Mas, neste caso, a gente está aprendendo português brasileiro. E essa letra L, no final de sílaba, estudantes, cuidado, final de sílaba, sim? Final de sílaba vai virar U. Sempre, sempre, sempre. Sim? Tipo, aí temos um exemplo. Como seria a pronúncia dessa palavra aí, então? Vogal, vogal, certo? Final, final. Levem isso em conta. Sim? Levem isso em conta. Bem. Continuamos. Dentro outra das inadequações que eu pude perceber é a pronúncia do país. Neste caso, gente, lembremos que a letra S, um S somente, um S só. Se está no meio de vogais, qualquer vogal, seja a vogal que for, sempre, estudantes, sempre vai ter valor fonético de quê? Z. Z, estudantes, se chama fricativo. Z. Então, é necessário, gente, é necessário que você faça o exercício de tentar lembrar isso, de colocar dentro de sua cabeça, sobretudo dentro de seu aparelho fonador, para poder pronunciar de maneira adequada a palavra Brasil. É assim, Brasil. Sim, Brasil. Isso é fundamental, estudantes. Fundamental. Esse som em português
é muito frequente, é muito comum. Ou seja, você vai encontrá-lo, sim, quase o tempo todo, quase o tempo todo. Então, eu peço para vocês que façam sim, esse exercício. Qual exercício? De tentar, sim, tentar produzir esse som. Qual som? Zzz, zzz, Brasil, Brasil, Brasil. Por exemplo, o nome Luísa. Então, você pode dizer, por exemplo, a Luísa é do Brasil. Minha blusa azul. Minha blusa azul. Como se fosse um tipo trava-línguas, mas que pode ajudar você a justamente produzir esse som. Gente, é fundamental. Fundamental. Sim? Fundamental. Bem. Deixa eu ver. Bem, como dentro do diálogo, foram pedidas algumas questões específicas. Quais, por exemplo, o uso do pretérito perfeito, uma coisa que vimos, e o uso do pretérito imperfeito, que também, de alguma maneira, pudemos ver, certo? E a diferença entre quando utilizar o pretérito perfeito e quando utilizar o pretérito imperfeito, para que levem em conta isso. Para quê? Para que vocês possam, sim, esclarecer e saber, sobretudo, a pronúncia adequada de um verbo em pretérito perfeito e a pronúncia de um verbo em pretérito imperfeito. Então, o diálogo convidava vocês a fazer uma comparação entre o clima por isso coloquei, por exemplo, faz 10 anos. Faz 10 anos o clima não era o mesmo do que é hoje em dia. Então, você podia comparar. Sim? O clima era, sim? Havia, tinha, existia, sim? E assim por diante. Fazendo uma comparação, neste caso, utilizando o pretérito imperfeito. Sim? E o pretérito perfeito. Bem, outra coisa, não sei se eu falei sobre a diferença entre esta palavra e esta palavra. A diferença, gente, é uma diferença sobretudo, de ordem gramatical, estudantes. Gramatical. Porque é sobretudo de ordem gramatical. Gente, porque tem brasileiros que, quando pronunciam esta palavra, colocam um i imaginário aqui, mas isso é coisa de sotaque, não é coisa gramatical. É questão de sotaque, ou seja, de uma maneira de essa pessoa pronunciar, sim? Certo? Então, de repente, alguns brasileiros vão, em vez de dizer mas, tipo, eu quero uma cerveja, mas não posso beber. Por exemplo, eu quero uma cerveja, mas não posso beber. Este mas, assim, sem i escrita, que você possa ver, é aquilo que significa em espanhol pero. Ou seja, eu quero uma cerveja, mas não posso beber.
Outra coisa é que alguns brasileiros vão pronunciar: eu quero cerveja, mas não posso beber. Esse mais é porque eles acrescentam justamente este i imaginário. Mas isto tem valor em espanhol de pero. Sim? Pero. Já agora, este com i, que você pode ver e deve pronunciar mesmo, é de adição. De adição, de mais, eu quero mais. Sim? Eu quero mais. De adição, mais. Mais. Uma outra palavra que eu pude escutar na pronúncia inadequada, sim, era essa. Gente, a pronúncia é tranquila e tranquilo. Nunca esqueçam disso. Tranquila e tranquilo. Porque você pronuncia desse jeito porque antes de uma coisa que se chama reforma ortográfica, que foi feita, se não me engano, em 2009, antes essa palavra se escrevia com trema, ou seja, esses dois pontinhos em cima da U. Antes se escrevia com trema. Simplesmente que a reforma ortográfica apagou o uso da escrita desses dois pontos, mas você deve conservar a pronúncia desses dois pontos em cima da U. Na palavra tranquilo, na palavra tranquila, na palavra tranquilidade, por exemplo. Sim? Coisa diferente a quando você utiliza a palavra, e nesta vez seria quente, não quente, por exemplo. Hoje em dia é mais quente do que antes, ou do que faz 10 anos. Sim? Hoje em dia é mais quente, não quente, sim? Do que faz 10 anos, por exemplo. Sim? E quente, quente, bom. Deixa eu ver. Bem. Perfeito. Baseia, acho. Bem, uma última coisinha aqui, de tipo gramatical. Sim? O verbo ir, sim? Quando você conjuga, não está permitido o uso da preposição a. Não está permitido como em espanhol. Em português, você nunca utiliza com respeito ao futuro, se você vai se referir ao futuro dessa maneira, ou seja, como o futuro próximo e o futuro próximo, nunca se utiliza ir a. Ou seja, você passa de uma vez a ação. Então, por exemplo, vamos estudar, vamos falar, sim? Vou dançar, vou viajar, sim? Vou estudar, não vou a. Nunca, nunca, nunca. Outra coisa, estudantes aí, por falar nisso, sim? Se você vai se dirigir, sim, vai em direção a um lugar, você pode dizer a ou para.
sim? Eu vou à universidade ou eu vou para a universidade, sim? Vou à universidade ou vou para a universidade, sim? Perfeito, sim. Regra do plural. Então, ainda não estudei. Escrevo por aqui. E, por último, estudantes, uma outra coisa. Por último, com respeito às questões que eu escutei nas conversas, e o uso das contrações, sim? O uso das contrações, estudantes. Lembre que quando você fala como é uma linguagem informal, menos elaborada, que não leva tanto em conta as questões gramaticais, sim? Você pode utilizar eu vou para a universidade, eu vou pro estádio, pro, por exemplo, sim? Pro. Eu vou para a universidade, eu vou pro estádio. Escrevendo, você utiliza eu vou para a universidade e eu vou para o estádio, sim? Por exemplo, essas contrações, lembrem que você pode utilizar nela, dela, sim, nessa, naquela, desta, nesta, sim? E assim por diante. Ou seja, que existe a possibilidade de fazer uma contração também com essa coisa que se chama pronomes demonstrativos, ou seja, esse, este, esta, aquela, aquele, sim? Você pode fazer uma contração, porque você pode dizer desta, por exemplo, eu estou bebendo desta água, sim? Ah, bom, daqui a pouco acaba, então vou servir daquela que está ali, por exemplo, daquela. Sim? Eu estou sentado nesta cadeira, sim? Em breve eu vou me sentar naquela cadeira da sala de estar, por exemplo. Sim? Por exemplo. Bom, repito, a criação do diálogo, então, sim, permitiu que, dentro das duplas que trabalharam, sim, pudesse ter, digamos, um desenvolvimento mais fluido, justamente da conversa, sim, da conversa, ou seja, e de repente, se você não preparou as coisas assim muito claro, algumas pessoas puderam, digamos, um pouco desenvolver a conversa com tranquilidade, sim? E eu fiquei mais, digamos, contente com as produções orais do que com algumas produções escritas, sim? Mas não é motivo de preocupação mesmo, porque vocês estão justamente aprendendo e aperfeiçoando o uso do português. Sim? Bom, acho que essas foram as inadequações, tanto a nível escrita, como ao nível da fala, da conversa, que eu pude perceber. Gente, alguma pergunta? Profe, disculpe, a mí no me queda claro cuando nos estaba explicando el PRA y el PRO, esa creo que no la había escuchado.
Tudo Pues bem, ele é Mandy? para a universidade ou para o estado, algo assim. Não era... Sim. O que acontece aí, Ângela, é que para... Desculpa, profe, você pode escrever? Sim, eu estou escrevendo aí no quadro. Ay, yo, bueno, Aqui no sé estou. cómo lo puedo actualizar. Solamente veo lo que escribió al principio. Espera um minutinho, eu vejo se eu posso, de repente, apagar isto e abrir um espaço para que fique mais claro. Ó. Eu vou apagar tudo para que possa ver. Como é que é? Aqui. Aqui. Angela, quando você utiliza para na escrita, quando você fala, pode dizer para. O mesmo acontece para o, pode dizer pro. Não sei se dá para ver. Ainda não, professor. Gente, que coisas. Não se vê, estudantes. Sí, profesor. ¿Cómo la actualizas, Lina? Porque yo solamente puedo ver lo que escribió al final y pues no se está actualizando. Trata de tocar la pantalla y con un clic sostenido la mueves a ver si de pronto es que se te movió. Porque yo creo que nosotros también podemos como editar ahí, creo. Porque yo, por ejemplo, toco la pantalla y con un clic sostenido puedo mover. Sí, eso estoy viendo que sí lo puedo mover. Entonces búscala o le das control menos a ver si de pronto se te escondió o algo. O con el scroll bajas para disminuir o subes para aumentar de tamaño a ver si de pronto está escondido en alguna parte de la pantalla. Será que deixo de compartilhar e compartilho de novo? Bom, mas é estranho que todo mundo possa ver, exceto a Angela, né? Muito extraño. É muito particular. Pero a mí me pasó ahorita, profesor, y yo empecé como a buscar y encontré lo que estaba escribiendo usted. Entonces por eso, pero en ese momento yo estoy viendo lo de la contracción. Profe, voy a salir y vuelvo a entrar a ver si se actualiza. Bom, tudo bem, Angela. Bom, que coisas. As dificuldades da tecnologia. Bem, gente, então, segundo o que eu disse para vocês, sim? Angela, pronto? Agora sim, professor. Obrigada. Perfeito. Não. De nada. O que eu estava dizendo, gente, é que lembrem que a língua tem suas regras estabelecidas, quase, sim, mas todas as línguas mudam. Mas uma coisa é quando você escreve e outra coisa é quando você fala. Geralmente, quando você fala, utiliza uma língua mais descontraída, sim? Ou seja, digamos que você não tem que levar tanto a sério as regras gramaticais, como quando você está fazendo um artigo, por exemplo. Ou seja, você deve saber as regras de uso de uma língua, para não fazer erros de redação, de conjugação, de
ortografia e esse tipo de coisas. O que eu falei faz uns minutos, Angela, foi que quando você escreve desse jeito. Eu vou para a universidade. Sim? Enquanto que, às vezes que você fala para fazer uma contração de para a, utiliza pra. E o mesmo acontece com a situação de para o. Em vez de dizer para o, você falando pode dizer pro. Sim? Isso era tudo. Essa é a diferença. Então, vocês de maneira frequente podem de repente escutar muito pra. Eu vou pra, pro. Esse pra e esse pro é para a e para o, respectivamente. Tudo bem? Tudo bom, professor. Obrigada. De nada. Gente, alguém mais tem alguma pergunta a respeito à prova, seja escrita ou seja oral? Tudo bem? Tudo claro? Não tem perguntas? Não, professor. Tudo claro. Bem, beleza. Então, levando em conta o que acaba de dizer a Angela, imagino que as pessoas que não responderam têm duas possibilidades: ou está tudo claro, tudo bem, ou não querem perguntar. E eu acho que valeria a pena aproveitar esse espaço para, de repente, tirar alguma dúvida que tenha a ver com o curso. Profe, ¿cuándo Lina, comienza el siguiente curso? eu acho que a próxima semana. Y este jueves tendríamos clase aquí en Sim, café. teríamos uma última sessão. Sim. Ok. Tudo bem. Bom, estudantes, então, se ninguém mais tem alguma pergunta sobre, seja a prova escrita ou a prova oral, sim, com respeito ao que já falamos, por favor, na pasta, sim, na pasta, eu espero que todo mundo, sim, coloque a informação de a prova oral, ou seja, prova final ou oral final, sim? Tudo bem. Tem uma prova de Alejandro, John Michael, Romário, Leide e Lina, sim? Por favor, o resto, coloquem digamos, sim, esse formulário, ou a prova, sim, que foi enviado para eu poder, sim, colocar também a questão da prova oral, sim? Anota e poder colocar essa questão da prova oral, sim? Essa questão da prova oral. Bem. Profesor. Sim, Leide. ¿Cuándo he usado para U?
Utilizamos para o quando você se dirige a um lugar masculino, singular. Por exemplo, o estádio. Então, você diz, eu vou para o estádio. Ou eu vou pro estádio. Ok, professor. Tudo bem. Gente, alguém mais? Alguma pergunta? Bom, então, peço para vocês que coloquem isso e a próxima aula, sim, eu já coloco, já todo mundo tem, ou seja, cada um tem umas notas, sim? E bastaria colocar, então, a nota da prova oral, sim? Aí, nesse formulário, nesse arquivo, que cada um vai acrescentar a pasta com o nome. Tudo bem? Ok, professor, tudo bem. Bom. Tudo bem, professor. Bom, gente, então a gente se vê a próxima quinta para fechar o curso, as notas e, de repente, estudar essa questão das regras de plural, que eu pensei que vocês sabiam, mas podemos aproveitar justamente a próxima aula para estudá-las. Tudo bem? Tudo bem. Sim, John. Sim, John. Fala. Tudo bem, professor. Tudo bem, Tchau, tudo tchau. bem. Gente, acabamos. Tchau, tchau. Sim, John. Tchau. A gente se Tentando. Tchau, tchau, professor. Tchau. Sim, John. Sim. Eu não vou... Não, eu não vou ir falar. Ah, bom, tudo bem. Boa sorte. Então, falamos quinta-feira, gente. Obrigado pela assistência. Professor, Leite. você já colocou a nota da prova oral anterior? Da prova, eu não me lembro, Leite. Deixa eu olhar e para a próxima aula vocês já vão ter todas as notas prontas. Ok, professor. Tchau, tchau. Bom, tchau, tchau. Boa sorte.